Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada por Allan Kardec, da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver a segunda parte aqui dos prolegômenos. Os prolegômenos constituem a parte do Livro dos Espíritos que é uma introdução ao livro e não à doutrina. A introdução à doutrina nós vimos na introdução. Agora, nos prolegômenos, nós temos a introdução ao Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aqui no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13º parágrafo começa assim, diz-nos Kardec. Sim, nós temos aqui que Kardec está, vamos dizer assim, compilando das várias mensagens que foram recebidas por muitos médiuns, aquilo que traz a missão do codificador, não é? A missão de escrever este livro. Ele recebeu esta missão dos espíritos. Esta mensagem foi recebida por vários médiuns. E ele então traz aqui, vamos dizer assim, o formato integral das ideias das mensagens, que são uma só, que falam desta missão. Então, os espíritos falam para Kardec sobre a missão de Kardec em ser o codificador da doutrina espírita. Não te deixes desanimar. Vou repetir. Não te deixes desanimar pela crítica. Ora, que isto serve para todos nós, não é? Críticas, olha, que às vezes quem critica sabe lá onde vai bater, né? E dói. Muitas vezes dói bastante. E às vezes podemos desanimar. Então, os espíritos dizem a Kardec, não te deixes desanimar pela crítica. Eles sabiam que ela viria e veio forte, e veio de dentro do próprio movimento espírita, nascente da época. E eles continuam dizendo a Kardec, encontrarás contraditores obstinados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou ignorância. Então, vejamos que os contraditores não são só encarnados, são desencarnados também. Mas são contraditores para atrapalhar que a mensagem da doutrina espírita chegasse da melhor forma possível. Prossegue sempre, dizem os espíritos a Kardec. Prossegue sempre. Serve para nós também? Com certeza. Crê em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Para os espíritos, o tempo realmente é bem peculiar, não é? Está próximo o tempo. Dentro da eternidade, próximo é algo realmente que mereceria da parte dos espíritos algo mais aprofundado para que não tivéssemos uma ideia equivocada, porque para nós encarnados próximos são 2 semanas, 1 ano, 1 ano e meio, não é? Para os desencarnados temos a vida imortal, o que é próximo, não é? Prossegue sempre, crê em Deus e marcha com confiança, que estaremos para te amparar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e
tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Ai, que isto acontece até hoje no movimento espírita. Um interpreta Kardec de um jeito, outro interpreta Kardec de outro jeito, outro interpreta Kardec do seu jeito. Não, às vezes, não nem considerando o que Kardec está a dizer, fica espiritismo à moda de fulano, não é? Às vezes acontece, não à moda de Kardec. Então, a vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se conformarão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Então, as diferenças de interpretação sobre alguns pontos não afetam a situação, não afetam. Eu penso isso, eu penso aquilo. Então, vamos ficar com o que concordamos. Vamos ficar com o que concordamos. E vamos ver se o que não concordamos não vai comprometer o andamento da tarefa. Não é? Acima disso, de qualquer forma, se tivermos que discordar, vamos discordar com fraternidade, sem belicosidade, sem farpas ou, vamos dizer, provocações. Se não dá, veja bem, às vezes pode acontecer. Eu penso de um jeito, você pensa do outro. A casa deve ir para esse caminho, não, a casa deve ir para esse caminho, porque eu vejo que Kardec, não, porque eu entendo que o Espiritismo mostra que o caminho da casa deve ser este. Olhe, Kardec diz, quando fala das suas sociedades espíritas, que a maioria tem sempre razão, mesmo quando está errada. Então, não vamos nunca confrontar no sentido de guerrear ou lutar por espaços e poder dentro da casa espírita. Mas não, fulano não pode fazer isso. Calma. Não, primeiro, não pode, mas está fazendo. Como é que está o pensamento dos outros companheiros da casa? Discute-se a questão em grupo, com calma, buscando-se a bibliografia. E, por último, se for o caso, leva-se a uma Assembleia Geral e decide-se, olha, nós temos aqui um impasse, né? Temos aqui uma situação que mostra o caminhamento para cá, temos a outra situação aqui, o outro pensamento do companheiro, que mostra a situação para lá. Não podemos ficar, né, nesse impasse, porque a casa tem que seguir numa direção. É claro que quem dá essa direção são os espíritos, mas se ficarmos neste confrontamento, a nossa vibração vai cair e nós não vamos nem mais estar preocupados com isto, porque é a minha ideia, a sua ideia, a nossa ideia, para que ideia é? A confusão. E então há a deliberação. Se nós nos sentimos vencidos, precisamos ficar. Se não concordamos, se achamos que não vamos conseguir transigir, Dona Ivone Pereira dizia que tinha certas coisas que, na verdade, ela dizia bem mais assertivamente, que em matéria de doutrina espírita não se pode transigir. Então, interpretações equivocadas podem acontecer, mas pode acontecer dessas interpretações serem consenso num grupo. Tem que se respeitar isto. E se formos minoria e a nossa presença criar perturbação, porque é sabido que não há uma concordância, não vamos pesar na economia espiritual da casa espírita. Vamos seguir um outro rumo,
O que não falta são casas espíritas. Alguma deve ter um encaminhamento que nós concordamos. Chegamos lá e damos a nossa colaboração, oferecemos a nossa colaboração, na verdade, não podemos dar se não for aceita primeiro, não é? Oferecemos a nossa colaboração, começamos fazendo o que é possível fazer, não é? Ou nós trabalhamos para fundar um espaço também, fundar uma casa espírita. Ora, uma vez um espírito disse numa situação de uma casa espírita que Mourão Junto não forma cerca. Quantas casas espíritas não foram fundadas de dissensões? Mourão Junto não forma cerca. Às vezes as coisas têm que acontecer para que as pessoas não fiquem acomodadas ali, saiam e fundem as suas casas espíritas, não é? Temos um caso assim bastante conhecido e público mesmo, do nosso querido Raul Teixeira, que começou na mesma casa que nós começamos, em Niterói, no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Claro que ele começou muitos anos antes. Quando eu cheguei no Leôncio, ele já tinha o Remanso Fraterno, não é? Como obra social, e tinha também o centro espírita que ele dirigia, agora me falhou o nome. E ele, quando começou, foi jovem da evangelização do Leôncio e começou com a sua mediunidade, e o presidente da casa espírita disse para ele: olha, meu filho, esta casa não tem o perfil de estar, vamos dizer assim, voltada para o trabalho de um médium. Você precisa abrir o seu espaço e para o seu trabalho, que é diferente dos objetivos aqui do Leôncio de Albuquerque. E foi muito importante para o Raul, porque ele foi e fundou a Casa Espírita, que realmente me escapa agora, mas uma Casa Espírita muito boa que fica em Niterói, e mais o Remanso Fraterno, que assiste um montão de crianças. Então, um trabalho maravilhoso, mas que veio disso. Saiu de uma casa, fundou outra, e o movimento se amplia. Isso é sempre importante. Então, nada se perde. Mas, podendo nós harmonizar, melhor. Continuemos aqui. E aí ele termina, né? Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu nome, a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se conformarão no mesmo sentimento de amor e se unirão a um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Foi até aí que vimos, não é? Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina espírita será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações de espíritos superiores. Continuam os espíritos, com perseverança que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. Não é assim com todos nós? Sem perseverança, não há colheita de frutos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti a recompensa cujo valor integral conhecerás. Talvez mais no futuro que no presente. Isso também, as nossas conquistas, teremos uma melhor noção do que elas representam na nossa vida lá no futuro. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus semearão no teu caminho. Mantenha confiança. Com ela, com a confiança, chegarás ao fim e merecerás
ser sempre ajudado. Então, com o quê? Uma confiança. A confiança vai dar bom ânimo, coragem e disposição para perseverar. E assim sendo, os bons espíritos terão campo ali junto àquela pessoa ou aquele grupo de pessoas para estarem ajudando a prosseguir. Dizemos isso ampliando aqui a questão além de Kardec, porque isso também acontece conosco, cada um com as suas tarefas na vida, não é? Então, amanhã daremos continuidade, com certeza terminando aqui esse prolegômenos, ok? Então, até amanhã com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.